título dessa mensagem de hoje é Porque o Senhor nos entregou os dons. Deus já me trouxe aqui a pregar sobre adoração, né? Eu trouxe no outro dia uma pregação sobre obediência e Deus estava tocando no meu coração para eu trazer essa mensagem sobre os dons. Porque o Senhor nos entregou dons? Você já parou para pensar nisso? Porque o Senhor distribuiu dons no meio do seu povo? Então nós vamos aprender sobre isso nessa noite. Vamos meditar no que a palavra de Deus diz a respeito dos dons. Amém? Vamos abrir, vá abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Pode se sentar. Porque o Senhor nos entrega dons. Primeiramente, como diz esse trecho da palavra do Senhor, por causa da sua multiforme graça. Não é algo que nós merecemos, né? Nem a salvação, nem os dons, nada nós merecemos. É tudo por causa da graça de Deus em nós. E é por causa da sua multiforme graça que Ele distribuiu os dons. A Bíblia diz aqui, ó. A cada um foi concedido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Aí lá no finalzinho do versículo 8 diz, e deu dons aos homens. E foi assim que o Senhor fez. O Senhor distribuiu dons conforme a sua graça. Vamos ler também 1 Coríntios, capítulo 12. Diz assim, o versículo, vamos ler aqui, do versículo 4 ao versículo 11, primeiramente. Diz assim, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, vamos começar aqui do início a entender os dons. Pense nos dons como o seguinte. A Bíblia, em muitos trechos da Bíblia, o Senhor nos compara com árvore, não é verdade? Nós somos a lavoura do Senhor, a Bíblia diz. E em muitos momentos da Bíblia, a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. E as nossas vidas são como árvores. E tem um trecho aqui que diz, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então vamos analisar a nossa vida como uma árvore. Você foi plantado em Cristo, você está crescendo. E você cresce e chega no ponto de começar a dar frutos. Então pense nos dons como frutos. Como coisas que as pessoas vão poder usufruir da sua vida e da obra que Deus está fazendo dentro de você. Eu lembro que uma vez eu explicando para os meninos sobre frutos, e frutos na Bíblia significa para os meninos do Jovec, é a manifestação exterior de algo que está acontecendo aqui dentro. Frutos é o resultado de uma obra invisível de Deus em nós. Deus está fazendo algo aqui dentro. E o fruto é o resultado, né, dessa obra. E vamos sair aqui do campo fruto. Não pense esse fruto como os frutos da salvação. Não, eu estou falando sobre dons. Imagine esses dons como esses frutos que estão pendurados em uma árvore. Você é uma árvore frondosa. E Deus deu cada árvore, né? Vai ter um pé de abacate, vai ter um pé de tomate, vai ter o quê? Uma macieira. Digam aí mais fruta, me ajude. Manga. Qual outra fruta? Goiaba. Se você for fazer, vamos aqui também para os vegetais. Se você for fazer uma comida, você vai precisar de cebola, que planta ali, brota, um brota ali e dá algum fruto que alguém vai usufruir. E você vai precisar de vários elementos desses, né? Então, nossos dons são coisas que as pessoas vão usufruir. Não é para nós. Deus nos entrega para... Olha o que a Bíblia diz, olha que coisa linda.
A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Então, ou seja, o dom que Deus nos entrega, ele não é para nós. Não é para a nossa própria edificação, ele é para edificar outras pessoas. E nós vamos compreender isso que eu estou dizendo. Deus dá uma árvore frutífera de cada coisa. Algumas árvores você vai precisar, numa comida que você vai fazer, você vai precisar do pimentão, da cebola, do tomate, não é assim? Para fazer aquele tempero ficar bom. Na sua alimentação, você vai precisar ingerir frutas variadas, uma laranja que tem vitamina C, uma goiaba que tem vitamina C e tantas outras frutas que vão ali trazer minerais, né, para o nosso organismo. Os dons também são assim para o povo de Deus, para a edificação do corpo. E nós vamos compreender como esses dons. Muita gente quer dons, não é assim? E a Bíblia diz para a gente sim, buscar os melhores dons. Mas nós precisamos compreender que esses dons não são para nós. Os dons que o Senhor nos entrega são para o bem comum. Os nossos dons são para a edificação do corpo de Cristo. Eles são para, como Cristo. Cristo veio fazer o quê? Veio servir. Então os nossos dons, eles são para serviço. Eles são para serem entregues. Como a árvore, para que serve o fruto para a árvore? Para que serve? Ela pode pegar aquele fruto ali e puxar de volta e servir de seiva novamente? Não serve. Se não for usado lá, vai ficar maduro, vai ficar podre e vai cair e se estragar, né? Mas assim a nós são os nossos dons. Os nossos dons vão ser expostos e cabe a nós, como ali na parábola dos talentos, se a gente vai esconder ou se a gente vai multiplicar aquilo que o Senhor nos entrega. Mas a verdade é que eles não são para nós, eles são para o corpo de Cristo, amém? Então pense nisso, é algo que pessoas no corpo de Cristo vão usufruir, você vai ter para entregar, amém? 1 Coríntios 12, primeiro, né? Visa o bem comum. Isso aqui é mais uma introdução do que são os dons. E aí nós vamos analisar alguns aspectos, tá bom? Pelo Espírito, a um é dada... Eu estou continuando no versículo 8. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. Ao outro, dons de curar, pelo único Espírito. Ao outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele a distribui individualmente a cada um como quer. Então não é por vontade minha, não é por vontade sua, é por vontade do Espírito. E a Bíblia diz que Ele entrega a cada um conforme Ele quer. Caiu um bichinho na água, mas vai ficar assim mesmo. E muitas vezes a gente olha, quando a gente pensa em dons, nós muitas vezes olhamos o dom que o irmão tem. Esse ali é muito usado na profecia. Esse ali tem muitas palavras de sabedoria. Aquele outro, ele interpreta as línguas, que coisa linda e tal. E a gente começa a olhar o que cada um recebeu e parece que a gente não recebe nenhum. Alguém já se sentiu assim? Porque o irmão é tão cheio de dons do Espírito e eu não tenho nenhum. E às vezes a gente fica querendo ter o dom que o irmão tem, insatisfeito com algo que o Senhor já nos entregou. E se tem uma coisa que eu medito, eu tenho até anotado atrás da minha Bíblia. A Bíblia diz que a gente não pode fazer nada que do céu a gente não receba. E você quer ver coisa triste, a gente querendo estar num lugar que não é nosso, fazendo uma coisa que não é para nós, não é verdade? Parece que a gente luta e tenta nadar contra a maré. E a gente tenta nadar contra a maré, mas não se encaixa. E você vê que Deus não lhe fez para aquilo. E isso está muito ligado também a propósito, mas eu vou puxar aqui para o lado dos dons. A Bíblia diz que Deus distribui o quê? Individualmente. Então Deus distribui os dons individualmente, é com as nossas peculiaridades, é de acordo com o que Ele conhece de nós, Ele sabe até onde a gente vai, o que a gente é capaz de fazer, o que a gente não, Ele nos conhece profundamente. E muitas vezes nós olhamos pessoas desenvolvendo dons e nós queremos ter o dom que aquela pessoa tem. Ao invés, a Bíblia diz, busquem os melhores dons.
Então vamos buscar os dons que o Senhor tem para as nossas vidas. E não vamos se conformar em também não viver os dons do Espírito não, viu? Porque Ele distribui. Agora cabe a nós buscar ou não. A Bíblia diz buscai, eu vou dizer até onde está. Eu vou ler já, mas vou ler agora. No mesmo capítulo 12, versículo 31. Entretanto, busquem com dedicação, olha, dedicação, os melhores dons. Então é para a gente buscar mesmo os dons do Espírito. Não é para ficar conformado em não ter dons do Espírito derramado na minha vida e na sua vida, não. É para buscar. Mas busque os melhores dons. E assim, Senhor, compreendendo o que é que o Senhor tem para distribuir na minha vida individualmente. Porque se você vê outra pessoa desenvolvendo, aquele lugar não é para você, aquele lugar é daquela pessoa. Ela vai desenvolver aquele dom, mas o seu dom que Deus tem para dar a você pode ser outro, que você vai desenvolver aquele dom para a glória de Deus e para a edificação do corpo, amém? Então nós vamos olhar para o lugar onde Deus coloca a outra pessoa. Vamos olhar para nós mesmos e enxergar quais dons o Senhor quer nos entregar. Sabe por quê? Quando nós olhamos como Deus está usando o outro, muitas vezes o motivo é egoísta. É uma certa inveja santa. É uma certa eu queria estar onde fulano estava. O motivo já é egoísta. Então significa que eu não estou com o sentimento de querer o dom para ser servo. Eu estou querendo o dom para de alguma forma ser benefício para mim mesmo, não é assim? Se eu estou querendo o dom da outra pessoa, muitas vezes é porque eu estou querendo viver coisas. Então você já vê que o motivo já é para mim. Enquanto aquela pessoa está sendo usada, mas é para outra pessoa. Se lembre sempre, o dom não é para você, o dom é para outro. Então se é para serviço, eu não tenho que saber o que é que vai aparecer mais, qual dom as pessoas vão ver mais, qual vai ter mais destaque, qual eu vou ser mais honrado. Eu tenho que ver os dons que vão edificar o corpo de Cristo. Amém? E aqui, se a gente for ler esse trecho de 1 Coríntios 12, aí vai falando lá da parte do corpo, né? Cada um dos membros que Deus faz, olho, mão, pé, e cada um, por menor que seja, tem importância no corpo, né? Assim, e um não pode dizer para o outro, o ouvido queria ser mão, a mão queria ser ouvido, porque não vai dar certo. Então é nisso, cada um no corpo de Cristo tem o seu lugar. E é por isso que Deus distribui os dons de forma individual e como Ele quer, amém? E os dons tem 5 motivos pelos quais o Senhor nos entrega os dons. Vamos ler Efésios 4. Vamos continuar aqui no trecho de Efésios 4. Efésios 4, vamos ler a partir do versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de, primeiro, preparar os santos para a obra do ministério. Então, essas são uma das 5 coisas para as quais Deus nos entregou os dons. Para preparar os santos para a obra do ministério. Todo mundo chega, né? No corpo de Cristo, a Bíblia diz que a gente chega como um bebê recém-nascido. E ali vai se alimentando do leite até chegar ao ponto de receber a comida sólida. E nesse processo, enquanto a gente recebe a Cristo, até chegarmos à estrutura de varão perfeito, que é o processo de santificação, o corpo de Cristo precisa ser edificado e preparado. A Bíblia diz que a gente é como ferro que afia ferro, a gente precisa uns dos outros. Então, os dons, a posição que Deus coloca, os dons que Ele entrega, servem para essas 5 coisas. E a primeira delas é preparar os santos para a obra do ministério. Os nossos dons servem para nos preparar, para trabalhar no ministério. A obra do ministério maior, que é conduzir pessoas a Deus, que é fazer com que vidas sejam ali reconectadas com Deus, o ministério da redenção de Cristo, de alcançar vidas, e que mais vidas aceitem a Cristo e caminhem junto com o Senhor e vão morar no céu, não é assim? Então, primeiro, preparar os santos para a obra do ministério. A segunda coisa, vamos continuar lendo.
para que o corpo de Cristo seja edificado. O que é ser edificado? Ó, é isso aqui que está acontecendo. Ó. Olhe para essas paredes, olha que perfeição. É um tijolo sobre o outro, né? Comece a observar. Tem uma massa grudando cada um tijolo no outro, mas é cada um no seu lugarzinho, formando um edifício. Todo edifício ele tem que ir sendo encaixadinho um em cima do outro, seja pedra, seja tijolo, e ir formando essas paredes e formando um edifício. É mais ou menos isso que é edificar, é construir. É conforme vai construindo, vai crescendo, vai juntando tijolinho com tijolinho, vai crescendo, as coisas vão acontecendo. É edificar, tem sentido de fortalecer, de ir ficando firme, ó, juntando. As amarrações que se faz, né, com essas... Como é que chama isso aqui, Délio? Não é lajota não, como é o nome? Não, essa parte que faz tipo radier, né? O radier que junta tudo, segura tudo e vai ficando firme para que não desabe, né? Assim, para que aguente peso. O irmão me tá ali, sabe dizer tudo. E as colunas e as vigas e cada coisa no seu lugar. Então, os dons servem para edificação do corpo de Cristo. Vamos continuar lendo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento. Olha só, aqui tem dois: unidade na fé e conhecimento do Filho de Deus. Mais duas coisas para que servem os dons que o Senhor nos entrega: para unidade na fé e conhecimento de Jesus. Então pense, o dom que o Senhor me entregou, o dom que o Senhor te entregou, o lugar e a posição que Ele te coloca no reino de Deus serve para todas essas coisas. E também para a unidade na fé e conhecimento do Filho de Deus. E que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha só, e o quinto, maturidade. Então, cada um desses dons, seja palavras de sabedoria, seja dons de discernimento de línguas, variedade de línguas, tantos outros que a gente leu ainda agora, profecia. Se Deus te coloca como profeta, evangelista, pastor, mestre, e vou falar as coisas aqui que a gente tem no nosso ministério, que precisa de dons, de talentos, de coisas que o Senhor entrega. Ministério de louvor, dança. Se Deus te coloca para fazer um teatro, se Deus coloca você junto aqui com a irmã Rossana para ir sair evangelizando, se você evangeliza no seu trabalho, você é um evangelista. Se Deus tem te entregado dons em qualquer área que seja da sua vida, que você tem levado o reino de Deus para as pessoas, se você vê Deus entregando dons espirituais, você vai olhar para uma pessoa e você tem revelações. Se você vai orar por uma pessoa e a pessoa é curada, quando você ora, é um dom de cura ali de milagres que o Senhor realiza através da sua vida. E se Deus faz cada uma dessas coisas, e Deus tem para entregar a cada um de nós. A Bíblia é clara e fala sobre todos esses dons. E tudo que o Senhor tem para entregar, a Bíblia diz que Ele entrega esses dons conforme Ele quer pelo Espírito. Mas eles são para essas coisas. Vamos lembrar: unidade na fé, edificação do corpo de Cristo, aperfeiçoamento dos santos, maturidade e conhecimento de Jesus. Se os dons, se você tem buscado dons e não é para essas 5 coisas, você está buscando os dons errados. Os dons de forma errada. Você está buscando, ou eu estou buscando, por ambições egoístas. E a Bíblia diz lá em Tiago, né, que a gente muitas vezes pede e não recebe porque a gente pede mal. E a gente pede por ambições egoístas, por causa da nossa própria cobiça. E Deus diz o quê? Buscai os melhores dons. Só que quem busca tem que saber que você vai buscar, não é por você mesmo. Os dons não são para você. Olha aqui para quê? Unidade na fé, edificação do corpo, aperfeiçoamento santo, maturidade e conhecimento de Jesus. É para que pessoas cresçam, pessoas sejam edificadas. Para que todo mundo que chega aqui, querido, saia por aí, não saia cambaleando, não.
Se Deus me entregou o dom aqui de vir aqui pregar uma mensagem, eu venho aqui e prego, crendo que isso aqui que eu estou fazendo vai fazer com que você saia daqui edificado, que você saia daqui mais firme no Senhor, que você saia fortalecido. Se eu estou aqui louvando ao Senhor, eu não estou louvando aqui ao Senhor como eu já disse outro dia, eu não estou aqui para que vocês fiquem escutando eu cantar e dizendo, meu Deus, que coisa linda, como esse ministério toca bonito, que maravilhoso ouvir essas músicas. Não é para isso. A gente toca para quê? A gente louva a Deus primeiramente, e eu tenho certeza, eles todos balançando a cabeça. E eles sabem, e nós sabemos, que nós fazemos isso aqui para que você saia daqui cheio de força, cheio de fé, cheio de ânimo no Senhor, louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor, mesmo sem ver. Mesmo que tudo esteja errado, você chega aqui, a gente começa a louvar, você louva junto com a gente e adora a Deus em meio às adversidades. E é fortalecido quando dá glória a Deus, porque a Bíblia diz que Abraão era fortalecido conforme ele dava glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga mais alto, glória a Deus. E é para isso, o corpo de Cristo, uns junto com os outros, queridos. A gente é assim, eu até desenhei aqui, olha. O esboço dessa pregaçãozinha foi de Grow Up. Eu desenhei aqui um monte de coraçãozinho com os tijolinhos. Porque é isso que é o corpo de Cristo. Francimar está rindo ali da minha ilustraçãozinha. O corpo de Cristo é isso. É a gente junto, pregada ali pela fé que nos move. Pelo mesmo amor, é um só Deus, é um só Espírito que nos move. E não tem que haver em nós nenhum tipo de inveja, nenhum tipo de sentimento de insatisfação, porque Deus usa a irmã Rossana no ministério de evangelismo e eu não tenho um dom para fazer isso, e eu fico ali angustiada porque eu não sou um evangelista. Você vai pregar o evangelho do seu jeito, mas talvez do jeito dela não, porque foi algo que Deus entregou para ela. Mas vai deixar de pregar por isso? Não vai, né? Mas muitas vezes vê eu, Randy, louvando Slane e diz, meu Deus, eu queria ter a voz que eles têm para fazer aquilo ali. Sabe, naquela parábola dos talentos, quando aquele homem entrega a um 5, a outro 3, a outro 1, e um vai e multiplica, outro vai e multiplica, e o outro vai e enterra. Aí ele diz assim, servo mau e infiel, você podia pelo menos ter botado no banco, não era entregado ali a um banqueiro que ia fazer meu dinheiro render e devolver pelo menos com juros, mas você foi lá, enterrou e vai lá e distribui para os que já tinham. E aí você fica pensando, né, sobre desenvolver esses dons. Muitas vezes por medo a gente enterra. E muitas vezes por ficar olhando o outro. Ah, mas o outro tem 5. Por que a esse ele entregou 5? Por que aquele ele entregou 3 e a mim só foi 1? Aí aquele, Deus sabia tanto da capacidade que aquele que deu 1, nem para multiplicar o 1 que tinha não conseguiu, não é assim? Então Deus entrega coisas a cada um conforme o que Ele conhece de nós. E é por isso que esse trecho de 1 Coríntios, ele diz que o dedo mindinho, né? Você não pode olhar para o dedo mindinho do seu pé e achar que não serve de nada. Sinta uma dor lá no dedo mindinho para você ver. Reflete, pode ser a unha do dedo mindinho. Reflete no seu corpo inteiro aquela dor e é uma agonia. Não é assim? Então você não pode menosprezar aquilo que Deus te dá e pensar, é tão pouco e Deus é tão exigente que eu vou enterrar isso daqui para devolver. Porque, né, pensar a mesma coisa que aquele homem pensou e não conseguir multiplicar e entregar aquilo que o Senhor quer da sua vida. Então não vamos olhar para a vida do outro, para o que Deus entregou ao outro. Busquemos em Deus os melhores dons, com a convicção de que esse dom é para o reino de Deus e é para crescimento do corpo de Cristo. Amém? Efésios 4:16 diz o seguinte: dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Está vendo como é importante? Cada um executando os dons, a forma que o Senhor entrega, o corpo de Cristo é edificado. Mas também não pode ser de qualquer jeito, né? Eu já citei aqui porque o Senhor nos entregou os dons. Ele nos entregou por sua multiforme graça. Para que Ele nos entregou? Para a unidade na fé, edificação do corpo, aperfeiçoamento dos santos, conhecimento de Jesus e maturidade do povo de Deus.
E agora é através de quê? Como eu vou manifestar esses dons? Não pode ser de qualquer jeito. Ele tem que ser através do amor. Os nossos dons têm que ser manifestados e executados, desenvolvidos na presença do Senhor em amor. Olha o que diz a Bíblia em Colossenses 3. Aleluia. Colossenses 3, do 12 ao 17. Leia comigo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, o que precisa nos unir, é o que? É o amor. Se o corpo de Cristo, imagine, que cada tijolinho desse somos nós. É difícil do Senhor. Cada tijolinho desse somos nós. E esse cimento que nos une precisa ser o amor. Se a gente estiver ligado pelo amor, vai estar firme, vai estar junto. Cada um executando sua função, cada um colocando um tijolinho ali nesse edifício. E a junta precisa o quê? Precisa ser o amor, o que nos liga, o que nos une. A Bíblia diz assim: acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Versículo 15: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viverem em paz como membros de um só corpo. Então significa que não é para estar tendo divisão nem guerras entre nós, amém? E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja palavra, seja em ação, façam em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Então tudo que nós formos fazer para o Senhor, é isso que está dizendo aqui, precisa ser em amor. Se a gente tiver revestido por amor, unido no amor de Jesus, esse edifício só vai crescer. E cada dia vão ter mais pessoas se agregando e mais pessoas crescendo, chegando ao conhecimento de Deus, chegando à maturidade de filhos de Deus maduros, que vão por aí continuar levando o evangelho e edificando outras vidas. E a Bíblia diz que o reino de Deus é como uma massa que fermenta, né? Que seja assim, fermente, cada dia mais agregue mais pessoas e cresça. E que essas pessoas cresçam em Deus com qualidade. E que isso só vai acontecer quando cada um de nós fizermos, como diz a palavra, a sua função. Cada um desenvolver seus dons em amor para a edificação desse corpo, amém? E nós vamos terminar lendo o iniciozinho de Efésios 4, que foi praticamente toda essa pregação, foi quase toda em Efésios 4. E é muito lindo o início desse trecho da palavra do Senhor. Diz assim, eu vou concluir a pregação com esse trecho. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então nós não podemos viver de qualquer jeito. Ele dizia assim, como prisioneiros do Senhor, eu rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém?
Aleluia. E com esse trecho da palavra do Senhor eu termino essa pregação. O nosso Deus é um só, o Espírito é um só. Então aquilo que Ele nos entrega, aquilo que Ele te entrega. Cada dom que nós buscarmos no Senhor, que a gente tenha convicção de cada uma dessas coisas. Esses dons são para edificação do corpo de Cristo. São para que mais pessoas conheçam a Deus e tenham maturidade espiritual. Que essa pregação nessa noite sirva para isso, querida. Eu espero que tenha sido implantado no seu coração algo assim especial do Senhor. Deus geralmente me entrega palavras mais ligadas à sabedoria, conhecimento. Então são palavras um pouco mais pesadas, mais densas de compreender, de entender. Mas eu espero que a cada uma dessas mensagens você possa crescer um pouco mais espiritualmente, como eu cresço a cada vez que o Senhor me entrega uma mensagem como essa. E você continue crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Fique firme, fiquemos firmes. Amém? Porque breve o Senhor vai vir buscar a sua noiva. Ou na sua vinda ou na nossa morte, que a gente não sabe o dia que a gente morre, né? Muitas vezes é de maneira tão inesperada. Quando a gente nem espera, vem ali uma situação difícil e nos leva. Que estejamos sempre prontos. Eu nunca esqueço do pastor Fábio, né? Que já está na glória com Deus. Um dia ele disse assim... Já me perguntaram, e achei muito forte isso. Nunca esqueça, eles já me perguntaram, pastor, se o senhor soubesse que Jesus ia voltar hoje, o que o senhor faria? Ele disse, eu continuaria fazendo a mesma coisa. Porque eu sei que a vida que eu estou levando, eu creio, é pela fé. A minha vida do jeito que eu estou, se ele voltar eu vou com ele. Então é uma convicção de fé de que eu não vou viver minha vida de um jeito pensando assim, ai... Se Jesus voltar agora, o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou mudar agora? A gente tem que viver de maneira digna. Vamos buscar a cada dia, Senhor, que eu não viva de maneira, estou fazendo as coisas do jeito que eu quero e se Jesus voltar, como eu vou estar? Não. Nós precisamos andar igual o pastor Fábio disse nesse dia. Temos que andar como obreiros aprovados, como diz a palavra do Senhor, que não tem do que se envergonhar. Que andemos sempre prontos, preparados. Amém? Para quando Jesus voltar, ou se a morte nos alcançar, isso se chama andar em santidade. Muitas vezes, eu nunca esqueço disso, eu vou finalizar com isso. Eu um dia estava lá na parada de ônibus, e eu era nova convertida, 2008, em Picuí. E eu ficava meditando nisso, eu lá sentada e os caminhões passando, e eu pensava, meu Deus, se um caminhão passar aqui e eu tiver, por acaso, tiver vindo um sentimento ruim no meu coração... Que às vezes a gente não se pega, um pensamento ruim invade a nossa mente, uma coisa ruim invade o nosso coração e aquilo me perturbou. Aí eu disse, Senhor, será que se esse pensamento ruim invade minha mente, esse pensamento, essa tentação pecaminosa, será que se o caminho me atropelar eu vou para o inferno? Jesus, como é que é isso? E eu ficava tentando entender. E eu ouvi, queridos, eu já tinha lido esse trecho. Tem ele, é Salmos 32. Tem ele em Salmos 32 e tem ele no Novo Testamento. Eu não lembro exatamente onde. Que é quando Deus dizia ali para Davi, bendito o homem em quem Deus não imputa culpa e que tem os seus pecados perdoados. E eu estava lá parada e eu ouvi o Espírito Santo me dizer aquilo. E Deus me dizia, eu andava com a Bíbliazinha da capa laranja, abre em Salmos 32, abre em Salmos 32. Quando eu fui ler, queridos, quando eu lia, eu compreendia. Então não é que a gente não vai se preocupar com o pecado, a gente vai se preocupar em andar não pecando e viver longe do pecado. Mas existe uma luta dentro de nós entre o pecado, entre a nossa carne e o Espírito. Então dentro de nós existe uma guerra espiritual. Toda hora o pecado nos chamando, toda hora é uma tentação que vem na mente e é uma coisa ruim que vem, você tem um pensamento mau e fica, meu Deus, o que é isso? É nossa herança adâmica, infelizmente, lutando. E quando Paulo dizia, miserável homem que sou, quem poderá me livrar desse corpo mortal? Então não é que eu vou andar santo, perfeito, eu não vou pecar, não existe. Nós temos nessa carne, né? Nós somos geração adâmica ainda, tem uma carne em nós. Na verdade, nós somos raça nova criação. Nós não somos mais geração adâmica. Mas eu estou querendo dizer assim, que a carne ainda está em nós. Ainda existe uma herança de Adão em nós, que é a nossa carne. E nós somos vivificados pelo Espírito. Então, como é que nós vamos viver? Era isso que Paulo dizia. Quando o que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero eu acabo fazendo. Se eu não consigo ser santo, como é que eu consigo me santificar?
mas a chave está aí. Ele dizia assim: mas no meu interior eu tenho um prazer na lei do Senhor. Sabe o que é isso? Bendito o homem que tem os seus pecados perdoados. É o homem que não se conforma com o pecado. É o homem, nosso homem, quando nasce de novo, a gente tem nojo do pecado. Qualquer coisa que seja pecado nos tira a paz, porque nos separa de Deus. Quando a gente vem ali um sentimento ruim, uma vontade de pecar, vem aquela tristeza e aquele temor: Senhor, eu não nasci para fazer isso não. E você ora, e você chora, e você se arrepende. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes o arrependimento é instantâneo. Você pensou, já se arrependeu. Aquela coisa ruim veio. E tem cristão que vive achando que, tipo eu nesse dia, estava atemorizada. Quando o pastor Fábio dizia aquilo, é porque ele era santo já? Ele não tinha nada, não vinha nada de errado na mente, no coração dele? Não. Certamente ele conhecia a si mesmo, mas ele sabia da vida que ele conduzia. Eu sei, você sabe da sua vida com Deus. Como Paulo dizia nesse trecho da palavra do Senhor, há uma luta. Então não quer dizer que se Jesus voltar agora, eu vou para o céu. Eu vou para o céu se eu permanecer em Cristo. Se eu estiver não me conformando com o pecado, eu não aceito o pecado em mim. No meu interior eu sei que eu quero agradar a Deus e eu quero andar com Deus. Então continue andando assim, crendo, permanecendo no Senhor, se afastando do mal. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não espere não ter mais tentações, não vai existir isso. Não espere nunca mais pecar, não existe isso. Nós continuamos sendo pecadores. Mas o segredo está aí. Pecador convertido não se conforma com o pecado. E não anda assim, com o pecado. Não se deixa dominar pelo pecado, mas deixa Jesus dominar a sua vida. Então anda assim, crente, fiel ao Senhor. Quanto mais fiel a gente puder ser, quanto mais cri-cri com nós mesmos, com as nossas atitudes, vamos ser, queridos, e vamos nos preparar para a volta de Cristo nesse processo de santificação. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. Até a volta de Cristo nós vamos errar e acertar, mas sempre no nosso coração de servo e filho de Deus, que não se conforma com o pecado. Querido, e não se conformar com o pecado. Muita gente hoje usa o não se conformar com o pecado, não se conformar com o pecado do outro. Eu vejo o outro pecando e eu tenho que me manifestar contra o pecado do outro. Não é só isso. Não se conformar com o pecado é não se conformar também com o meu. Não me conformar com o meu pecado, igual Paulo: Senhor, miserável homem que sou, quem me poderá me livrar desse corpo que me conduz ao pecado? Amém? Vamos ficar firmes. Vamos ser fiéis a Deus, aguardando o dia da nossa redenção em Cristo Jesus. Amém?